Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, manhã de segunda-feira, 7h24 da manhã agora. É, Estou teoricamente a caminho da nossa unidade Guarulhos lá para continuar tentando ajudar. Uma coisa extremamente desagradável para mim, mas enfim. Eu sou funcionário, né? Vamos lá, vamos tentar ajudar na forma como a gerência achou melhor eu tentar ajudar. Se estão contando comigo, então vamos tentar ajudar na expectativa. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e eu tô abrindo esse vídeo, embora eu não tenha nem ainda jogado no YouTube o meu anterior, que vai estar completamente desatualizado, mas pelo menos registra algumas coisas que eu quero deixar lá marcado. Abri esse vídeo para passar duas coisas que eu acho importantes. A primeira é o que eu me esqueci no último vídeo de colocar, e aí eu quero complementar aqui de alguma forma. A primeira é sobre a morte do Pelé. Aos 82 anos de idade, no dia 30 de dezembro, na quinta-feira passada, retrasada, né? Ele faleceu. Ele estava lutando há bons meses aí, pelo menos, num estado bastante de bastante sofrimento contra um câncer que estava se alastrando, e depois de muito sofrimento ele acabou falecendo, saindo das teorias da conspiração, de que ele já tinha morrido. A família, os filhos passaram o Natal no hospital, no Albert Einstein, aqui em São Paulo, e ele acabou por falecer agora, oficialmente, dia 30, e houve toda uma comoção mundial, manifestações do mundo todo, e com homenagens aí que provavelmente não vão acabar tão cedo. E, enfim, eu às vezes gosto de contar duas, três coisinhas sobre o Pelé, sobre essa pessoa pública que, antes de tudo, foi um ser humano. Cometeu erros na sua vida pessoal que eu não tenho uma vírgula para poder ter patamar de julgamento e principalmente de condenação. O que se sabe nesse quase conceito pessoal dessa pessoa pública e conhecida no mundo inteiro é que ele era uma pessoa gentil, ele era uma pessoa afável, era uma pessoa carinhosa, era uma pessoa que gostava de lidar com a fama dele mesmo de uma forma saudável para com os outros, para com as pessoas que o procuravam. Isso é um fato inegável que todos que conviveram com ele sempre falaram. Quanto à sua profissão, ao que o fez famoso, eu costumo dizer que, assim, não há, hoje a gente com vídeos, fotos e internet constantes o tempo todo, o que dá para eu dizer, o que eu convivi, o que eu vi, foi muito pouco ao vivo, foi muito pouco, porque eu nasci quando ele estava terminando a carreira e depois ele acabou voltando para jogar pelo Cosmos mais um pouco. Dizem que foi o momento em que ele efetivamente ganhou dinheiro, né? Mas enfim, o que a gente sabe é inegável, é incomparável. Há muitas testemunhas e há muitas imagens que comprovam o que ele foi e que deixam muito abaixo qualquer um de qualquer linha depois dele, de que ninguém nunca fará o que ele fez, de que era um espetáculo, de que era espetacular. E há muita romantização, sim, num tempo com menos imagens, mas também há muita certeza do tamanho do que ele foi, né?
Tô com medo disso aqui cair, o meu outro suporte não tá bom. Então, assim, as homenagens serão poucas, sempre, porque ele sempre irá se disputar. O Maradona costumava dizer isso. Existia uma birrinha, uma brincadeira de provocação entre os argentinos e brasileiros, de que o Maradona foi melhor e não sei o quê. Mas todas as vezes em que o Maradona foi perguntado de forma séria, ele respondeu de forma séria: existe o Pelé e depois disso você poderá disputar o melhor do mundo, o melhor de todos os tempos, o melhor de qualquer outra coisa. E eu, na minha vida pessoal, eu sempre destaco duas coisas. Eu nasci em 69 e não ouvi jogar, acabei não me tornando santista e tinha só relatos de pessoas perto de mim que me falavam e que sempre falaram sobre o que foi Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Realmente eu não vou tentar ir para Marginal, não. Eu vou tentar fazer um caminho aqui de ir por dentro de Pirituba para tentar sair desse trânsito de Osasco, porque além de tudo, é o meu segundo assunto, daqui a pouco eu falo. Vocês não estão entendendo o que eu tô vendo aqui, tudo travado, para ir pegar a marginalzinha da Castelo Branco e depois pegar o comecinho da Marginal Tietê. Está simplesmente travado agora na ponte da saída de Osasco. Vamos voltar aqui. Então um dia eu consegui assistir o filme Pelé Eterno. E o filme Pelé Eterno, ele é um pouco diferente de outros documentários e filmes que eu assisti sobre o Pelé, porque ele é um documentário. Ele não é exatamente um filme com a intenção de romantizar. É lógico que não dá para se fugir dessa romantização em vários aspectos, justamente pelo que ele representava e pelo orgulho daquelas pessoas envolvidas naquele tempo em que ele jogava. Mano do céu, vocês não estão entendendo. Daqui a pouco eu falo. Então, eu pude assistir e aí eu entendi. Isso eu assisti depois de 25, 30 anos de idade, e aí já com suficiente capacidade de entender. E aí eu vi que realmente ali existia um ser humano completamente diferente. E com base na sua genialidade, você coloca o Pelé em patamares de gênios da humanidade na sua atividade. É muito fácil você colocar o Pelé em níveis de ninguém nunca fará o que ele fez na sua especialidade. Assim como Michael Jackson, assim como Mozart, assim como Michael Jordan, ele é maior do que provavelmente esses que eu citei. Então eu presto aqui uma homenagem de que o Pelé, embora os santistas não gostem que eu fale isso, e eu entendo completamente quando eu falo de Sócrates, por exemplo, sem a menor comparação, tá? O ídolo do Corinthians que eu mais admiro, que eu mais prezo respeito pela pessoa pública que ele foi, com todos os seus defeitos, enquanto pessoa particular, na sua vida particular, como novamente eu digo que eu não tenho a capacidade e o direito de julgar e muito menos condenar. Então foi nessa época que eu entendi o tamanho do que foi Pelé, pela qualidade desse documentário, pela forma como lidaram com essas informações. Eu pude entender o tamanho disso, eu pude tirar. Eu confesso que até o momento de assistir Pelé Eterno, eu tinha algumas dúvidas nesse sentido de que será que não é uma romantização demais, um aumento demais
dessas coisas que ele fez e descobri que não. Não é não. Assista. Tá disponível agora. Depois da morte dele, ficou exclusivo da Globoplay. E eu não consegui assistir com o Cauê. E a segunda coisa que eu gosto, que eu costumo dizer sobre o Pelé, é aquele momento épico onde ele recebeu, num estádio lotado, se eu não me engano, em Paris, o prêmio do Comitê Olímpico Internacional de Atleta do Século XX. Isso aconteceu na década de 90, se eu não me engano, ou de 80, eu realmente não vou lembrar. Isso não é importante. Importante é o que ele fez naquele momento. Ele recebeu seu prêmio, subiu no palanque preparado para ele, para fazer um discurso, e ele simplesmente olhou para, englobando todos os 360 graus de onde ele estava, ele gritou 3 vezes: love, love, love. Momento de Guerra Fria, momento de coisas que ele sempre destacou, como por exemplo a fome e algumas outras coisas bastante graves que ele passou na sua infância, ele acompanhou e ele viu pelo mundo inteiro por onde ele andou. E isso para mim foi muito marcante. O Caetano tem uma música que aonde ele diz isso: Pelé disse love, love, love. Isso é extremamente importante, isso é de um extremo orgulho para nós. Isso reflete muito o que foi o Pelé na sua vida pública. Independente de que tipo de governo ele apoiou, de que tipo de pessoas circularam perto dele, sempre existiu uma pessoa com um coração que sempre demonstrou uma preocupação com questões graves do mundo. E a sua pessoa, o seu tratamento na vida pública às demais pessoas sempre foi um exemplo, sempre foi uma prova desse carinho que ele teve pelas outras pessoas. Eu gosto de destacar essas duas coisas. É uma pena, é simbólico a morte do Pelé, como muita gente gostou de romantizar em palavras. O Pelé não vai morrer nunca. O Edson Arantes do Nascimento infelizmente faleceu, infelizmente deixou seus filhos, netos e pessoas próximas órfãos da sua presença, mas o Pelé, o que ele fez, está lá, nunca deixará de estar. A FIFA até decretou, eu não acho que seja necessário, mas a FIFA decretou, por conta da morte dele, que todos os países filiados à FIFA tenham ao menos um estádio de futebol com o nome de Pelé. É uma forma que eles encontraram, eu não acho que isso seja de extrema importância. Agora já estou num transitinho muito chato e eu vou ver se isso vai continuar, porque se a expectativa de eu chegar ainda for tão grande assim, estava dando 1h30 de saída. E ontem, dia 8, além de todas as coisas que eu vou falar agora, o Roberto Dinamite, o maior jogador do Vasco da Gama de todos os tempos, não é na minha opinião, faleceu também de um câncer, da região intestinal. Ele estava também lutando há um bom tempo contra essa doença terrível. Só ponho, as comparações não existem, tá? Mas eu coloco apenas alguma coisa da minha lembrança. O Roberto, ele saiu do Vasco, muito famoso, muito requisitado internacionalmente, foi jogar no Barcelona. Não era uma época em que o Barcelona era do tamanho que ele já foi, mas também nunca foi um time pequenininho, um time de pouca expressão. Era um time de relevância europeia gigantesca, dos maiores. E eu me lembro disso. Ele ficou poucos meses, parece que ele não deu certo lá fora, e ele voltou para o Vasco da Gama. Na década de 80, eu garoto.
Primeiro jogo que ele fez foi Corinthians e Vasco. O jogo foi 5-1 com 5 gols dele. Jogadores dessa categoria, dessa linha, tenta imaginar o torcedor do time dele nesse dia, olhando aquilo e falando, meu Deus do céu. Então, meus insignificantes sentimentos à família. E é mais um que a imagem conseguiu eternizar, e a gente vai ter em muitos momentos as boas lembranças desses caras, sem nenhuma comparação, mas que levaram muita alegria não só às suas torcidas locais, né? Bom, vamos para o segundo aspecto. Eu estou aqui preso no trânsito. É um trânsito que parece ser bem pesado por conta de uma situação que aconteceu ontem. Vou tentar não querer ser o jornalista especialista, porque eu não tenho nenhuma qualificação para isso e nem pretensão para isso. Como eu sempre digo, isso aqui é um registro das minhas impressões do que está acontecendo nos momentos, para que um dia talvez meu filho possa tentar se interessar ou querer se interessar em como o pai dele pensava. Só isso. Se alguém junto disso entra, eu agradeço. Gosto da ideia, gostaria de trocar mais ideias em relação ao que eu falo aqui, mas enfim, agradeço a visita e acho muito importante isso também. Vamos aos pontos. Depois da eleição foi insurgindo um movimento de extrema direita no Brasil que fez manifestações. Inicialmente essas manifestações eram para não aceitando o resultado da eleição e insuflando e tentando colocar as pessoas contra esse resultado, de modo que elas fizessem protestos. Todos têm direito a fazer, manifestar suas opiniões aonde quer que seja, desde que não influa no direito das outras, nos direitos básicos originários das demais pessoas. E inicialmente já começaram a bloquear rodovias e durou bons dias, lá de 30 de outubro, durou alguns bons dias esses bloqueios, prejudicaram bastante gente, prejudicaram desde formas mais leves até formas muito mais pesadas essas pessoas. E a gente acompanhou tudo isso. Quando isso ficou insustentável, as polícias começaram finalmente, eu já falei sobre esses bloqueios iniciais, começaram finalmente a liberar, e depois de um tempo essas pessoas, ou parte dessas pessoas, foram começaram a se dirigir a portas de quartéis, com um novo movimento de manifestação muito bem orquestrado, que pedia a intervenção das Forças Armadas para destituir os governos e os poderes institucionalizados. E isso foi tolerado durante todos esses meses, foi perdendo força. Na última semana, com a posse oficial dos novos eleitos, eu não sei se eu vou por aqui ou vou por baixo. Eu vou tentar ir por aqui. Parece que também não está muito bom o trânsito aqui. Vamos ver o que eu consigo. Daqui a pouco, quando eu desligar, eu vou ligar o Waze de novo, que ele estava louquinho lá na minha casa me levando para o Rodoanel. 100 quilômetros para chegar no cliente. Eu não iria. Por isso que eu estou tentando esse trajeto alternativo aqui. Estou tentando bolar, que ele pode me ajudar um pouquinho. Então vamos lá. E aí eles foram enfraquecendo na última semana, mas na verdade eles não estavam enfraquecendo, eles estavam apenas se disfarçando. E anunciado isso na sexta-feira, eu comecei a receber mensagens de que haveriam, e ouvir notícias em rádios normais, em canais normais de notícia, de que haveria uma grande invasão em Brasília nesse final de semana.
A ideia era que tivesse milhões, mas foi cerca de 5 a 10 mil pessoas que realmente entraram em Brasília, que realmente realmente eu tô tentando invadir aqui para não perder esse farol, tentar ganhar um tempinho aqui. Por enquanto tá tudo bem, por enquanto a minha alternativa não está sendo perdida. E dito e feito, foi isso mesmo que aconteceu, embora todas as autoridades tivessem ciência, já que um cidadão comum como eu também tinha. Eu não tenho dúvida que qualquer autoridade teria essas informações disponíveis para tentar se precaver contra qualquer possibilidade de atos mais graves. E foi justamente o que aconteceu. Invadiram e depredaram os três poderes. Palácio do Planalto, Congresso, Câmara e Senado e Supremo. Invadiram esses três lugares, depredaram, foi uma destruição muito grande. E aí começa a se notar, não precisa ser especialista em nada para se notar. Eita, nós, deixa eu ver aqui se é o que eu tô pensando. Não, achei que fosse. Ou seja, fizeram realmente um farfeiro, um fuzuê, algo que saiu muito de uma simples manifestação. Passou a ser uma manifestação ilegal. Ao que parece que foram presas mais de 300 pessoas em flagrante, e ao que também, sem ser especialista, se detecta é que houve conivência das forças de segurança envolvidas no evento. Ou seja, eu não acho que o erro, tem muita gente falando sobre, olha, a polícia escoltou eles até o Planalto. A polícia, o que ela sabia, na minha opinião, é que ela escoltou eles para fazer sua manifestação, onde eles provavelmente estavam originalmente marcados de fazer. O que aconteceu foi que as forças de segurança que deveriam cuidar desses lugares estavam em número muito pequeno e que não eram nem capazes de tentar segurar quando os primeiros manifestantes começaram os atos já de violência. E invadiram, não foi possível, não havia efetivo suficiente para nada e houve a destruição, conforme vários registros aí estão mostrando. O problema aqui é que depois começa-se a analisar todo o fato por dentro e por fora, pelos responsáveis, pelos irresponsáveis, pelos coniventes, pelos que não agiram, e percebe-se que o ex-ministro da Justiça foi nomeado na última semana como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E ele estava nos Estados Unidos, na Califórnia, e muito possivelmente em companhia de Jair Bolsonaro, que está lá passando um período sabático, para não dizer um período de fuga. Mas vamos aqui. O governador também, todos eles estão em apoio, sempre apoiaram, e tem o direito disso, a reeleição do Bolsonaro, e tem coisas muito pesadas em cima dessas pessoas. E é nesse ponto em que nós estamos. Fora a prisão dos manifestantes em si, pegos em flagrante em atos de vandalismo, você tem áreas estruturais que precisam ser muito bem investigadas. O Supremo já começou a pegar pesado desde ontem. Entre as medidas há até a ordem de afastamento por 90 dias do governador Ibanez para investigação de conivência ou de inação com os atos. Então tem muito pano para manga,
Por que eu estou aqui fazendo esse caminho alternativo por dentro de Pirituba? Justamente porque eu não sabia disso ontem, mas hoje acabei sabendo de que houve uma manifestação, mais uma dessas, que bloqueou a marginal Tietê ali no começo, aqui na minha região, na Ponte dos Remédios, e que foi só liberado há pouco tempo. A rádio aqui de notícias acabou de falar que faz pouco mais de meia hora que foi liberado, que o trânsito já estava se normalizando, mas a gente conhece bem o que significa algumas horas de bloqueio numa marginal Tietê sentido centro. Então tá tudo travado aqui. Eu estou fazendo um caminho por dentro para cortar a ponte dos Remédios. Estou indo pela área de Pirituba aqui. Estou já quase em São Paulo. Já na verdade estou em São Paulo. Estou na parte de baixo da Vila dos Remédios, Vila São José, tentando pegar a Anhanguera, para pegar a ponte da Anhanguera e ir para a região que eu estou querendo ir. É isso que eu estou tentando, para tentar ganhar um tempo. Se eu perceber que continua tudo travado, daqui a pouco, quando eu acabar, eu vou ligar novamente o Waze. Se ele não me der alternativas, eu vou voltar para casa e trabalhar de lá e informar para as pessoas do meu trabalho que não estava tendo condições mínimas para eu conseguir chegar para lá por causa de bloqueios na Marginal Tietê. Bom, eu não vou passar mais uma vez questão pessoal em relação a isso, do que eu acho, porque é muito óbvio. Nós estamos subvertendo conceitos, principalmente o conceito de manifestação de liberdade de expressão. Isso aqui não é liberdade de expressão. Esse desconforto para o mundo inteiro não é liberdade de expressão. Isso aqui é pura e simplesmente vandalismo. Isso aqui é pura e simplesmente mau uso de qualquer tipo de liberdade. Quando afeta a minha liberdade, que eu tenho direito a concordar ou discordar da manifestação, isso deixa de ser manifestação e passa a ser abuso, o qual deve ter as suas consequências legais. É nisso que nós estamos. Agora sim eu vou colocar uma questão de projeção pessoal. Eu acho que agora nós chegamos a um marco limitatório de aonde esse tipo de pensamento pode levar. Essas pessoas estão instigadas há pelo menos 4 anos pelo governo anterior, por todos os seus integrantes, a não aceitar qualquer coisa que seja contrária às suas opiniões. E isso, para mim, não determina como criminalizar os responsáveis pela formação desse tipo de pensamento. É muito difícil criminalizar isso. O que acontece é que nós aqui embaixo temos que olhar isso com muito mais seriedade, temos que tirar esse tipo de manifestação da nossa cabeça. Esse tipo de informação como sendo válido, como sendo justo, como sendo correto. As consequências disso podem ser maiores, mas eu acho que este é o ponto final da tolerância de qualquer tipo de desculpa, de justificativa e de tentar colocar pano quente a esse tipo de manifestação. Eles podem terminar em lugares muito perigosos, de formas muito perigosas, que podem prejudicar muita e muita gente. E isso é que a gente não pode sequer tentar pensar. Então, que as autoridades agora tenham uma noção, não precisava, na minha opinião, chegar a isso. É necessário que as inteligências brasileiras, que os serviços de inteligência pública tenham a ciência completa do dever, do que deve ser feito. Pessoas financiaram, esse dinheiro veio de lugares aonde não esse manifestante em si teria condições de fazer. Foram comboios
gigantescos de pessoas que estavam com transporte pago, com alimentação paga, com estadia paga. Então há pessoas muito maiores envolvidas nisso, e por mais que grande parte da polícia seja favorável aos manifestantes, isso vai envolver também esse tipo de tratativa de forças públicas que possam ter se omitido e possam ter direta ou indiretamente apoiado isso. Hoje nós temos argumentos suficientes para ações muito mais duras, sem justificativa, sem nenhuma desculpa esfarrapada, sem passar pano, sem pano quente. Então, que os três poderes agora tenham com esses argumentos práticos, não só teorias, tenham que não são só velhinhos aposentados que não fazem mal a ninguém e que são só engraçados. Não é não. É muito mais grave do que isso. E agora a gente tem mais argumento, inclusive para justificativa de investigação e responsabilização. Então é aqui que nós estamos, tá, gente? É exatamente aqui que nós estamos. É onde a gente deve encarar o problema como um grave problema, como consequências que num outro momento poderiam ser ainda muito piores. Beleza? Agora eu tô vendo que já travou aqui, porque provavelmente a ideia que eu tive é a mesma que muita gente teve. E se isso continuar, se eu não conseguir sair daqui, eu vou pegar o caminho de Osasco e vou voltar para casa e vou explicar. Beleza, gente? Ficou grande, desculpem, mas eu precisava falar sobre esses assuntos e tô aqui tentando ajudar a entender isso e a perceber o tamanho da gravidade e o tamanho do problema que nós temos em mãos, e precisamos reeducar esse país de várias formas, inclusive das formas mais duras, que é justa e simplesmente a aplicação da lei e mais nada. Não dá mais para passar pano sobre qualquer argumento. Já se viu a consequência em linhas muito práticas e perigosas. Beleza? Beijo do gordo, boa sorte para todos nós. Espero que o próximo vídeo que eu esteja fazendo já tenha uma linha de resultados efetivos para as nossas melhoras. Beijo do gordo.